aula de genética. O que é genética? Genética é a área da biologia que estuda todos os genes, os mecanismos de transmissão das características hereditárias de pais para filhos, ao longo das gerações. Inclui a área de manipulação dos genes, conhecido como engenharia genética. Primeira lei de Mendel. Essa é a ciência que teve início com os trabalhos de Gregor Mendel, um monge austríaco que viveu entre 1822 a 1884. A partir de 1860, Mendel realizou uma série de cruzamentos entre plantas de ervilhas, onde analisou os resultados obtidos. Esses experimentos permitiram a elaboração de leis sobre a transmissão de caracteres hereditários. Leis essas que servem de base aos estudos de genética. Por que Mendel escolheu as ervilhas para trabalhar? Por elas terem grande vantagem na sua utilização no estudo hereditário e ser uma planta que reproduz por autofecundação, de fácil polinização e grande número de descendentes a cada cruzamento, com características hereditárias. Mendel tinha experiência em trabalhar com plantas, pois o cultivava no jardim, que se localizava na República Tcheca. Vamos estudar então um pouco dessa importante ciência que é conhecida como o pai da genética. Trabalho de Mendel e a primeira lei. Aqui está as suas sementes, né? Forma de semente que tem o denominante e o recessivo, que tem a lisa e a rugosa, cor de semente amarela e verde, cor de casca de semente cinza e branca, forma da vagem de inflada e comprimida, cor de vagem verde e amarela, posição das flores, baixa e terminal, e altura da planta, alta e baixa. Mendel iniciou seus trabalhos com plantas de linhagem pura, ou seja, plantas que produziam descendentes com aspecto que não variava, quando realizava a autofecundação. Mendel separou plantas que, por autofecundação, reproduziam apenas sementes lisas e plantas que reproduziam apenas sementes rugosas. Em seguida, Mendel fez o cruzamento de linhagens de produtoras de sementes lisas e linhagem de plantas de linhagens de puras produtoras de sementes rugosas. Esse tipo de procedimento resulta em uma fecundação cruzada. O gameta masculino de um indivíduo, contido no grão do pólen, fecunda o gameta feminino contido na flor do outro indivíduo. A geração F1 não é pura, pois é formada pelo cruzamento de plantas que produzem sementes lisas com plantas que produzem sementes rugosas, gerando a geração F1. Com característica, também forma de semente que se manifesta nas gerações que não formam linhagens puras, que é dominante, o caráter lisa, e característica não se manifesta no recessivo, como caráter rugoso. Mas será que o aspecto rugoso, que é recessivo, desapareceu? Ele fez a fecundação e vamos ver o que aconteceu. Mendel teve a seguinte ideia: deixar ocorrer a autofecundação entre a geração F1 e a geração F2. Sua hipótese seria: o caráter verde recessivo não deixou de existir, ele deverá reaparecer no F2. Realmente, a geração parental do F1 e o F2, com gameta dominante e o recessivo, e a geração F1 deu na autofecundação com 50% de geração dominante. A geração F2 deu 75% como geração dominante e uma recessiva, que deu 3 amarelas e uma verde. Então, a geração F2 não desapareceu, ela ficou presente, que é a geração verde. Genotipo e fenotipo. Genótipo e fenótipo, por exemplo, são conceitos essenciais para a compreensão da hereditariedade, definidos como genótipo, a constituição genética de um organismo,
ou seja, um conjunto de genes que o indivíduo possui. Essa constituição genética é proveniente das ancestrais que esse ser possui. E o fenótipo é a expressão do genótipo. O fenotipo são a coloração, que tem alteração, e o genotipo são a relação às letras, né? Heredrogramas. Muitas vezes, um cruzamento e a descendência gerados são representados sob a forma de um heredrograma, um tipo especial de diagrama utilizado para facilitar a observação e a compreensão rápida de uma genealogia, ou seja, padrões de herança de uma característica da família. Nos heredrogramas, usam-se símbolos para os sexos. Geralmente, o sexo feminino é representado por um círculo e o masculino por um quadro. Aqui está uma forma de cruzamento, tendo a autofecundação aqui, gerando 2 filhos masculinos e um feminino, apresentando um filho com característica recessiva. Cruzamento teste é para saber se o indivíduo é portador no fenotipo dominante para uma característica e homozigótico ou heterozigótico. Realiza-se um cruzamento teste, que consiste em cruzar os indivíduos em estudo com outro tipo de fenotipo recessivo para aquela característica. Por exemplo, no caso das sementes de ervilha, as sementes amarelas podem ser homozigóticas ou heterozigóticas. Olhando para elas, não é possível saber quais são as homozigóticas e quais são as heterozigóticas, pois o fenotipo é o mesmo, ou seja, elas são iguais quanto à cor. Para saber se são homozigóticas ou heterozigóticas, realizamos o cruzamento teste. Aqui está o cruzamento teste, o retrocruzamento entre Vzão e Vzinho. E isso foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e obrigada!